E para falarmos sobre assistência judicial e a gratuidade na justiça, a gente recebe aqui no estúdio da Crítica Notícia o advogado e professor de Direito Vitor Vieira. Seja muito bem-vindo. Boa noite para o senhor. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos. Boa noite, Nayanda. Boa noite, Amaral. Boa noite, Dante. É um prazer estar aqui, que a gente está aqui à disposição, que a gente puder colaborar e contribuir. Boa noite. Doutor Vitor, a gente acompanhou agora na reportagem essa dificuldade de acesso aos órgãos públicos. E o Poder Judiciário teve, digamos assim, que se reinventar, principalmente agora por conta da pandemia. Quem já tinha dificuldade de acesso, por exemplo, ao Judiciário, essa dificuldade aí dessa ajuda, ficou, digamos assim, mais distante dela de certa forma? Eu acho que esse momento de pandemia foi um momento de adaptação para todos nós, né? Então, realmente, gerou no primeiro momento esse impacto, onde o tribunal, inclusive, naquele primeiro momento de lockdown, né, fechou as portas realmente. Mas depois a gente foi se adaptando, né? Nós fomos nos adaptando e gerando, como um todo, não só o Poder Judiciário em si, mas também a advocacia, também a Defensoria Pública, inclusive as próprias instituições de ensino, não é, que onde fazem também esse atendimento ao público, não é, estão se adaptando para que a Justiça cumpra o que determina a Constituição, né? Que a Justiça não pode parar e a efetivação desses direitos fundamentais que são tão importantes. Hoje a gente tem essa, como você falou, essa adaptação, né, que passa por todos os setores da sociedade, não é só o judiciário que passa por isso, a gente está vendo isso de uma forma bem completa, né? Agora, como que a gente sabe que tem muita gente que, por exemplo, tem uma dificuldade de ter uma internet, né, de conseguir fazer aquele agendamento pelo telefone, tem dificuldade de saber os números, acho que enfrenta isso como uma dificuldade constante, né? Como alguém que está, né, de certa forma, nessa área, inserido, né, por mais que não seja de nenhum desses órgãos, mas faz parte dessa estrutura do judiciário como um todo, qual seria o caminho mais ideal assim, para, de repente, a gente conseguir fazer com que essas informações sobre como está funcionando esse atendimento possa chegar na população, principalmente nesses que mais precisam? Bom, ao nosso ver, precisa mais de uma divulgação, uma educação, né? A tecnologia ela acaba sendo realmente um problema, né, para todos os âmbitos da sociedade, né? Os mais idosos, especialmente, nós vemos isso daí no nosso dia a dia, né? Mas muitas pessoas não sabem, né, e têm uma dificuldade de procurar, por exemplo, a Defensoria Pública com uma demanda, não é, vultuosa, mas as instituições de ensino, todas as instituições de ensino, elas têm que ter um núcleo de prática jurídica, né, que também faz esse atendimento social, né, atende a comunidade, aqueles que não podem pagar. Né, além de o próprio advogado, ele também pode exercer uma advocacia pro bono, né, aquela advocacia que ele não vai cobrar honorários. O advogado, pela sua própria carreira, ele é um advogado, ele é uma pessoa, um sujeito processual, não é, privado, ele recebe honorários para sobreviver, não é? Mas ele também pode fazer esse auxílio à comunidade de forma gratuita, que se chama de pro bono, ou um contrato de risco, mas nada impede de acesso à justiça junto às instituições de ensino, onde todas as faculdades, muitas faculdades de direito aqui em Manaus, e todas são obrigadas a ter o que chamam de núcleo de prática jurídica, né, que além da orientação jurídica, também ingressa em juízo, né, com processos aí junto à comunidade e ao Poder Judiciário, né, que acaba ajudando um pouco a própria Defensoria Pública, onde tem também convênios junto com a Defensoria Pública, né. Então, isso realmente é de extrema importância para a efetivação desse direito, né? O direito constitucional, esse direito de acesso à justiça. Né? E nós temos que não só ter esse direito parado, escrito na Constituição, mas efetivar esse direito. Né? Então, a nossa pergunta é como que a gente pode efetivar esse acesso à justiça? Né? Fica sendo um braço muito importante, né? Acho que talvez muita gente que está nos acompanhando agora, talvez não soubesse, né, dessa informação. Eu confesso que não sabia que todas as universidades tinham esse núcleo. Eu acho que quem está em casa acompanhando tem alguma necessidade, pode não saber direito como é que faz para ligar para alguém, mas as universidades estão ali em pontos bem centrais, de fácil acesso, com ônibus, com tudo direitinho. Acho que para quem precisa é importante fixar aí essa informação. Tem razão, serviço importante, e a gente observa que nesses primeiros minutos de conversa com o Dr. Vitor, nosso convidado de hoje, a gente acaba indo direto para a população de baixa renda, sim, a população que não tem acesso a serviços básicos, infelizmente, e que também não tem acesso à universalidade da justiça. Isso é gravíssimo. Vimos na reportagem há pouco uma dona de casa, uma senhora já de idade avançada, que procurou o PROCON para ter acesso a direito, para ter garantido um direito, e a justiça é garantidora de direito, bem como o PROCON, que está ali como um braço institucional importante que faz cumprir isso de alguma forma. Essa população de baixa renda, doutor, ela até
se sente mais assistida quando o projeto Justiça Itinerante chega no bairro. Né? Tem aquele ônibus bonito, o Tribunal de Justiça chega lá com os profissionais da área jurídica, fazendo essa orientação, fazendo esse atendimento e, de uma forma ou de outra, construindo uma ponte nesse precipício enorme que é o acesso da população de baixa renda à justiça. Primeiro, Dante, não só por conta do judiciário, porque a gente imagina, mas a culpa é do judiciário. Não. Eu acredito que parcela dessa culpa é da população que enxerga uma distância enorme dela para o judiciário, uma barreira enorme. Mas como que eu vou conversar com o juiz? Como que eu vou ter acesso ao fórum? Como é que eu vou conseguir que a minha causa seja de fato julgada e que eu tenha, de alguma maneira, reparado o dano que me foi causado? Então, no momento em que a justiça se aproxima dessas pessoas e mostra de alguma maneira que não há essa distância tão enorme que historicamente foi pregada, no Brasil inteiro, infelizmente é assim, as coisas começam a acontecer e a população começa a ter de fato seus direitos garantidos. E a figura do advogado, seja ele na escala pública, da defensoria pública ou na escala privada, como você bem colocou, é fundamental. Como você enxerga essa proximidade também da Ordem dos Advogados do Brasil com as comunidades para estabelecer novas pontes? Nós atuamos já há um tempo no exercício da advocacia e também no magistério superior e a gente vê que esse acesso ele tem melhorado a cada dia. Né? Nós podemos ver, historicamente, inclusive, o próprio Poder Judiciário ele está se descentralizando, né? com a própria justiça itinerante. Então, você tem um fórum, você tem, além do fórum que chama de justiça estadual, tem um juizado especial, né? Onde você tem hoje, na Aparecida, você tem na Cidade Nova, você tem, né, na Zona Leste. Então, você acaba trazendo essa justiça realmente, de fato, mais para perto da população. Né? Então, isso é um fator realmente importante, bem como a nossa Defensoria Pública. Muitos aí podem não conhecer, mas a nossa Defensoria Pública ela é uma Defensoria Pública muito bem estruturada. Mas se você fizer uma comparação entre outros entes da Federação, outros estados da Federação, você vai encontrar a nossa Defensoria Pública, uma Defensoria Pública bem estruturada, com excelentes defensores, né? Estão ali realmente prestando esse papel social. Então, eu vejo, inclusive, a própria OAB também. A OAB tem sido atuante com várias comissões, não é? E trazendo essa informação aí à comunidade. Importante é educar o povo, né? Saber, né? Essa informação, muitos realmente, como o Dante colocou, não tem essa informação, que as faculdades também prestam esse serviço. Não é? E você pode ir em qualquer faculdade, onde você vai ter, muitas vezes, o núcleo de prática jurídica, ele funciona com atendimento do aluno, mas é supervisionado por um advogado, por um professor. O professor, necessariamente, é advogado. Não é? E acaba fazendo, realmente, dando essa atenção e resolvendo, às vezes, uma dúvida. Não é? Apenas uma dúvida, ou às vezes realmente precisa ir, né, mais à frente exercer os seus direitos. Não é? E você tem também o que chama de capacidade postulatória, onde o próprio jurisdicionado, num pequeno valor, até 20 salários mínimos, pode ele mesmo bater as portas do Poder Judiciário e fazer essa reclamação. Interessante. Eu queria só pedir licença rapidinho para fazer só mais uma pergunta. O senhor tocou agora no assunto da Defensoria Pública, que está muito bem estruturada, mas a gente está falando de capital. Eu gostaria de saber hoje como é que está a estrutura da Defensoria, a realidade da Defensoria Pública no interior do Estado, porque a gente está falando muito da nossa realidade aqui, a nossa realidade aqui próximo. Mas e no interior, doutor, como é que está isso? Como é que está esse trabalho realizado por lá? Bom, eu não tenho fontes, né, para falar especificamente como é que está no exterior. De uma forma geral, né, a gente sabe que o interior tem uma certa dificuldade. Né? Nós tivemos alguns concursos para a Defensoria Pública, onde nós ficamos sabendo, né, onde foi instalada a Defensoria Pública em vários estados, Porque sempre houve um em vários déficit municípios histórico, né? Sim. De defensores públicos no interior do Estado. E não só de defensor, né? Mas você vai ver toda a estrutura jurídica. Muitas vezes você vai ter um juiz que acaba acumulando várias varas, não é? Então você tem um juiz que responde por 3, 4, 5 varas e daí acaba gerando realmente a morosidade na justiça. O problema maior é o sistema, né? Onde você tem, às vezes, um juiz para 4, 5 mil processos, não é? E o que é humanamente impossível, né, se tratar. A gente trabalha muito numa perspectiva também, né, de educar e evitar a judicialização de tudo. Muitas vezes uma boa conversa, você tem hoje dentro do próprio processo civil, não é, do novo CPC, o novo Código de Processo Civil, que teve uma mudança significativa em 2015 para 2016, que trata muito de mediação e de conciliação, né? Os meios chamados alternativos de pacificação social.
Então, quando a gente tem uma educação do povo, né, tendo essa cultura, tentando conciliar, tentando fazer mediação, né, e deixar o Poder Judiciário para o que realmente interessa, né, para cumprir realmente essa missão que é de exercer e prestação da justiça. Né? Acho que isso é importante também educar nesse sentido, eu acredito. Vitor, para a gente entender um pouco mais, a Justiça do Trabalho se viu também diante de desafios, de análise de causas um pouco diferente do que estava acostumado a acontecer por conta das particularidades, né, da Covid-19. Né? Nós entendemos que acho que o mundo como um todo está passando por esse momento. Né? Então, as próprias relações trabalhistas, elas têm que ser encaradas de uma outra forma. Né? Uma vez que você está, o próprio empregado, ele está usando o seu próprio meio de produção, a sua luz, né? Qual é o horário de trabalho, uma vez que você está em casa? Né? E quanto que isso é cobrado? Então, os juízes trabalhistas eles vão se encontrar com muita demanda nesse sentido. Né? E até mesmo, oferta e demanda, né? Você teve muitas pessoas em casa, sem produção, então gerando aí, acabam sendo dispensados por essa falta de trabalho, de fato, né? E a gente espera que isso daí melhore. Né? Mas, seguramente, esse trabalho também vai ter que se adaptar, ver esse contexto social, não é, que toda essa pandemia tem gerado. Agora, uma coisa bem interessante, né, Dante, a gente precisa destacar aqui na reportagem é que o próprio juiz fala que o acesso a ele ficou muito mais fácil, ficou muito mais rápido, né, com esse atendimento telepresencial. Você acredita que isso também traz mais celeridade aos processos na Justiça do Trabalho especificamente, Vitor? Bom, nós temos que observar também o tipo de jurisdicionado, não é? Nós aqui que temos esse amplo acesso à internet, que temos telefone celular, eu acho que isso daí realmente veio para somar. Agora a gente também tem que pensar naquele jurisdicionado que às vezes não tem nem o que comer, o que dirá tem internet, né? Onde ele está sem receber, quem procura Justiça do Trabalho? Eu procuro Justiça do Trabalho quando meus direitos trabalhistas não estão sendo respeitados. Então você está sem receber o salário, como é que você vai ter essa expectativa de acesso à justiça pelo celular? Você não sabe nem se ele tem um celular, né? Isso é uma questão que a gente também tem que ser, porque você vai ter essas minúcias, essas especificidades, né? Então, eu acho que sim que é um avanço, né? Você falar com o advogado normalmente tem uma estrutura e quando não tem, a OAB sim também dá um suporte, a OAB dá essa estrutura para o advogado, muitas vezes aquele advogado iniciante, recém-formado, não tem condições, né, de montar um escritório, ele tem esse amparo na OAB, né? Agora, minha preocupação seria, dentro da Justiça do Trabalho, a natureza do jurisdicionado, não é que, não sei se ele tem celular, se ele tem internet, como é que ele vai falar com o juiz? A possibilidade existe, mas a gente tem realmente como efetivar esse direito? Né? É uma indagação que fica. Né? Vitor, eu fiquei com uma dúvida de uma coisa que a gente ficou falando muito no primeiro bloco. A gente fala, né, às vezes, da população, de fato, nem saber direito como chegar a esses locais, ou não saber, de fato, o seu direito, né? Não conhecer, não saber que ela pode, de repente, procurar, seja um PROCON, seja uma defensoria, seja qualquer órgão de justiça, né, para buscar essa solução dos seus problemas. Eu queria saber de você, como alguém que está tanto lecionando quanto atuando ali na área, de que maneira será que a gente pode quebrar essa barreira, esse distanciamento e levar essa educação mesmo, não vou chamar de educação jurídica, né, mas essa aproximação entre os direitos, né, das pessoas e elas, né, para que elas sejam as próprias donas, né, do seu destino e consigam procurar a ajuda necessária que muitas vezes elas não sabem, né, que podem ter. Bom, ao nosso ver, isso daí depende de uma educação formal, inclusive, né? Muitas vezes nós estudamos aí no colegial disciplinas que a gente nunca vai utilizar. Eu me lembro, eu sempre comento quando o tema é esse, eu comento que eu fiquei muito curioso numa certa aula de matemática, que eu estava usando matriz, né? E eu fiquei curioso, quando é que eu iria usar matriz na minha vida, né? O professor falou que seria quando eu fosse lançar um foguete. Eu acho que eu nunca, né? Acho que não vai acontecer. Então, se a gente tivesse uma disciplina mais voltada à realidade, a gente sai muitas vezes ali do colegial, não é, sem saber os nossos direitos trabalhistas, como colocado aqui a respeito do direito do trabalho. Não é? Nós não sabemos nosso direito do consumidor, onde nós temos todos os dias de relações de consumo. Você compra um chiclete, é uma relação de consumo. Você compra lá, você vai comprar sua passagem do ônibus, é uma relação de consumo. E nós não sabemos nossos direitos. Essa história que o cliente tem sempre razão, também não é uma verdade. Você tem o que o Código de Defesa do Consumidor traz. Não é? Então, isso é uma perspectiva. Acho que se a gente tivesse noções de direitos ali, né, individuais, direitos do consumidor, direito do trabalho, e não só direito, como nutrição, como educação financeira, acho que na educação de base, eu acho que isso já ajudaria muito, né? Porque muitas vezes nós temos certas arbitrariedades no nosso dia a dia e a gente acaba deixando para lá porque a gente não sabe que a gente tem direito, né?
Quantas situações nós vemos aí nos supermercados todos os dias, né, em relações de consumo, não é? Ou nessa história toda de pandemia, quantos voos cancelados que aconteceram e muitas vezes você desamparado, não sabe nem para quem reclamar. Então, isso também, ao nosso ver, é uma questão de educação, não é? Uma educação no sentido lato da palavra. Não só a educação também, né, doutor Vitor, concordo plenamente com o que o senhor acabou de dizer, mas eu também acredito que tem a ver com burocracia também. Às vezes, muitas vezes a gente desiste, a gente não sabe tanto sobre os nossos direitos, desconhecemos muito sobre eles, falta realmente educação, mas quando a gente tem noção sobre esses direitos, a gente desiste muitas vezes, antes mesmo de começar, por muitas questões burocráticas, né? Como é que o senhor analisa essa situação? Sim, eu também vejo por esse lado, não é? No outro dia eu tive uma certa situação no supermercado, peguei um produto que estava com preço errado, eu falei, olha, eu estou com muita pressa, entendeu? Isso está errado, se eu tiver uma denúncia no PROCON, a fiscalização, isso está errado, mas eu não vou discutir porque eu estou com muita pressa, isso também acontece. Mas dentro desse tópico aí de educação, não é? O viés hoje, no próprio estudo do direito, como nós já ressaltamos, é desafogar o próprio judiciário, não é? Saber nosso direito não significa que nós vamos bater as portas do Poder Judiciário, porque o direito está para o fornecedor e para o consumidor. Está para o patrão e está para o empregado. Quando todos conhecem esse direito, eu acho que as coisas podem fluir melhor. Inclusive com próprias campanhas de conciliação, de mediação. Né? Você tem aí o próprio CNJ, uma campanha de conciliação, não é? E acaba diminuindo e desafogando o próprio Poder Judiciário. Mas, de fato, ainda existem, né, pessoas que sabem da burocracia que né, fazem porque... não vai dar em nada. Um dia sai, né? Eu vejo muita gente falando isso, um dia sai. E os próprios fornecedores, eles têm o que se chama dentro do direito, monetização, né, dos direitos fundamentais, ou ainda monetização de processo, a perspectiva econômica do processo. Existem empresas que falam, olha, quem procura é X%, que custa tanto. Quem não procura, eu arrecado tanto. E aí? Né? E aí cabe também uma fiscalização maior dos outros órgãos, como o Ministério Público, a própria Defensoria Pública. Você tem a Defensoria Pública na própria Constituição com um campo muito maior de atuação dentro dos direitos chamados direitos coletivos, né? Aquele que ele é transindividual, que ultrapassa. Porque se eu for lá, Vitor, vou reclamar alguma coisa, não vai dar em nada. E eu, às vezes, deixo de reclamar, mesmo conhecendo o meu direito. Não é? Mas, quando você tem órgão de fiscalização, esse direito que ultrapassa a esfera individual, acho que toda a sociedade tem a ganhar. É interessante essa abordagem, porque a gente passa a observar dois aspectos. Um do judiciário afogado, sobrecarregado, que o senhor acabou de falar, né? Uma estrutura que está, infelizmente, ali vivendo uma sobrecarga. A outra de uma demanda reprimida da população, por exemplo, de baixa renda que nós citamos aqui, que não tem acesso à justiça e que se de repente passasse a ter acesso, não ia adiantar muita coisa, porque o judiciário já está sobrecarregado. Na sua opinião, qual que seria a estrutura ideal hoje para que as coisas funcionassem? Bom, uma pergunta bem desafiadora, né? Acredito que com a educação, O senhor é um operador do direito, né? Sim. Constitucionalista, inclusive. Eu penso muito na perspectiva da educação, né? Muitas vezes nós queremos aqui comprar porque no Japão, porque no Chile, porque nos Estados Unidos. O Brasil não é o Japão, o Brasil não é o Chile, o Brasil não é os Estados Unidos, o Brasil é o Brasil. Né? De repente, numa pesquisa, saber se tem tão menos processos, por quê? Porque, de repente, respeitam mais os direitos. Né? Então, quando eu tenho respeito, quando é que eu procuro, quando é que eu vou lá bater as portas do Poder Judiciário? Quando tem uma lide, um conflito de interesse. Quando eu acho que tem razão, o outro também acha que tem razão. E aí cabe ao juiz dizer quem tem razão. Né? Que quando vem estudo de jurisdição é dizer o direito, quem tem razão. Quando as partes conseguem, né? E aí vem para outro tópico chamado de autocomposição, onde as próprias partes autocompõem, resolvem, né? Muitas vezes falam que ninguém melhor do que as próprias partes para resolver os seus problemas. Né? Mas aí vem, mais uma vez, a educação, né? Essa cultura da litigiosidade que nós também temos. Você olhou para o outro, chamou outro de feio, vou lá pedir um dano moral, né? Se discute uma indústria do dano moral. Será assim isso mesmo? Às vezes você só quer pedir desculpas. Né? Eu já fui, né? Inclusive em núcleo de prática de faculdade, e muitas demandas de família. Chegava lá em conciliações, semana de conciliações, que a gente acabava fazendo, inclusive, reconciliações. Né? Chegava lá, quando o jurisdicionado chegava, via a estrutura do Poder Judiciário, acabavam lá voltando. Não, vamos deixar suspenso aqui, nós vamos conversar, E às vezes, muitas vezes, até reatavam. Então, às vezes, a gente nem precisa realmente do próprio Poder Judiciário. Né? Mas cabe a quem? As próprias partes, né? Quererem resolver o problema. Então, é interessante essa abordagem de origem, né? Verificar o problema lá na origem, onde ele começa, onde ele cresce, né?
É interessante esse aspecto, mas eu não deixo de destacar o peso que o judiciário representa em termos orçamentários para o país e mesmo sobrecarregado precisa apresentar resultados e resultados importantes para a população, porque afinal de contas caminhos, né, Manuel? é garantidor de direitos, né, Dante? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, que tem um telespectador importante assistindo a gente, é o Noah, de 4 anos. É o filho do nosso convidado, Dr. Vitor, que mandou ali uma mensagem para ele: mas pai, o senhor está na televisão, mande um beijo para mim. Não adianta ficar vermelho, mande um beijo para o Noah. O espaço está aberto. Noah, meu filho, um beijo, papai te ama. Que maravilha.